Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui agora para mais um bate-papo, né? E hoje vai ser com o Danilo, que também é o papai da Portocalo, e acredito que ele tem muito para nos ensinar, nos contribuir, né? Ajudar a gente neste momento com algumas orientações. Danilo, fala aí, se apresenta para a gente, fala um pouquinho quem é você. Bem, primeiro eu queria agradecer o convite da Gisele, né, essa oportunidade. Estou aqui me ambientando ainda a essas entrevistas pela câmera, né, esse universo de pandemia acho que nos aproximou dessa forma de comunicação, e aí estou aqui, né, aprendendo a fazer esse tipo de coisa. Então queria agradecer imensamente o convite, é uma alegria poder participar desse bate-papo com você aqui. Queria cumprimentar quem está assistindo, não sei se vai estar assistindo de manhã, de tarde, de noite, Sim. Então bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Danilo Silveira, eu sou formado, minha primeira formação é em História, né? Tenho licenciatura em História, trabalhei em sala de aula há algum tempo, né, como professor de História, mas em algum momento da minha carreira enquanto professor, eu falei, mas eu não quero fazer isso para o resto da vida, eu não vou ser feliz fazendo isso por toda a minha vida. E aí eu já tinha uma aproximação grande com a psicologia e fui fazer a minha segunda faculdade, e aí me formei psicólogo, trabalho como psicólogo já há 10 anos, trabalho no consultório particular, mas também trabalho no SUS, né? Sou psicólogo do SUS, então eu conheço essas duas realidades, tanto a realidade do consultório privado, como a realidade do consultório público, né? Sou terapeuta EMDR, depois eu posso explicar rapidamente que terapia é essa e como é que ela trabalha. E trabalho no consultório particular, trabalho atendendo aí adolescentes, jovens e adultos, né? E como você falou, sou pai de um menino maravilhoso, modéstia à parte, talvez o melhor desse mundo, que é o Felipe, meu filho. Uhum. Legal, o Felipe já está com a gente há um certo tempinho já, né? Já. Bom, o Danilo a gente conhece, né? Foi se conhecendo também como, claro, primeiramente um cliente, né, da Portocalo, primeiro contato, mas depois a gente acaba tendo uma aproximação com os pais, né? E o Danilo já participou até de encontros que a gente faz lá com as famílias para trazer esse tipo de informação, essa informação que a gente agora está adaptando a esse molde, quem sabe pode até ficar neste molde, né? Porque assim as pessoas acabam acessando e no momento em que elas realmente conseguem, né? E até tendo uma abrangência maior, não só ficar para os pais da Portocalos, mas estender isso à população. E eu acredito que nós precisamos, né, de conhecimento verdadeiro, baseado sim na ciência e baseado também nessa experiência da vida, que eu acho que isso contribui bastante. Então, o Danilo já participou desses encontros e foi muito positivo, né, Danilo? Até o encontro que a gente fez com o papai, lá o happy hour do papai. Então, foi bacana. E eu lembro que ficou marcado, né, ele solicitando para que tivesse um com as mamães, né? Não sei por que eles fizeram isso, mas tudo bem. E então, como é gostoso, né, a gente ter esses momentos, essas trocas, porque eu acho que isso contribui muito no nosso crescimento como pessoa, como sociedade, né? Então, hoje vai ser um pouco diferente, né? Não vai ter aquele público lá perto da gente e tal, mas eu acho que também vai ser importante. Bom, e a nossa proposta hoje, então, é falar um pouquinho sobre os sentimentos, né? Eu sei que é um assunto muito extenso, com certeza não vai dar para atingir tudo que a gente pode falar sobre este assunto. Quem sabe pode ter outros, né, depois, com uma maior profundidade em alguns termos específicos. Mas esse é um assunto, Danilo, que, bom, sempre me chamou a atenção, né? Estando na educação, por duas coisas, por perceber o quanto os sentimentos realmente pode contribuir ou afetar esse processo do aprendizado da criança, e também me chama atenção porque ainda não é tão falado.
né? Eu não sei assim, se não é tão falado no meu meio educacional, né? Talvez você que está ligado mais com o atendimento das pessoas, não sei, enfim. Mas o sentimento, Danilo, na tua visão, ele é um assunto que ainda precisa crescer muito, precisa se falar muito sobre isso? Qual é a sua visão com relação a isso? Olha, Gisele, eu acho que é um assunto que a gente precisa falar mais sobre, até porque inclusive os adultos, o que a gente percebe, o que a minha prática clínica vem me mostrando cada vez mais, é que há uma dificuldade em nomear e reconhecer os próprios sentimentos, sabe? Então, a gente precisa falar mais sobre o assunto para poder tornar isso mais acessível ao grande público, mas também falar mais sobre isso, também para indicar para esse grande público a necessidade, a importância da gente poder fazer uma avaliação daquilo que a gente está sentindo, né? Então, às vezes, a gente está lá num dia a gente está meio incomodado, meio mal-humorado, e aí chega alguém e fala assim: nossa, você tá bem? Tô te achando tão abatido, você dormiu bem, tá tudo bem? Aí a gente para um pouco para pensar e aí a gente faz às vezes, né, nem sempre, porque às vezes a gente também dá uma resposta atravessada: não, tá tudo bem, hoje o dia tá normal. Mas às vezes a gente faz uma autorreflexão, a gente fala assim: é verdade, por que eu tô assim incomodado? O que é que tá acontecendo? Né? E aí, quando a gente passa a ter consciência daquele mal-estar, a gente consegue dar um nome para aquilo que a gente está sentindo. E isso tem sido um exercício cada vez mais difícil no nosso dia a dia, por conta de correria, por conta de ritmo de vida, por uma série de fatores aí ambientais, sociais. Então, hoje o oi, como você tá, é só uma forma de cumprimentar cordialmente, porque a gente não quer saber como a pessoa tá. A gente fala: oi, tudo bem? E aí, como é que você tá? E a gente já espera: oi, tá tudo bem. Se alguém vira para você e fala assim: ai, menina, não tô muito bem, aí fala: ai, mas não queria bater esse papo agora. Tô com pressa, eu queria só saber se estava tudo bem por educação. Uhum. Então é isso, a gente tem deixado algumas questões da vida afetiva, emocional e sentimental, a gente tem deixado em segundo plano, né, para atender coisas mais emergenciais. Como se isso não fosse uma emergência, né? Sim, porque faz parte de quem a gente é, né? Então, acho que a gente realmente falar sobre isso e nomear, eu acho que é até um autoconhecimento, né? Para nós, de quem eu sou, do que eu sinto, né? Então, com certeza, assim, a gente acaba deixando e, ao mesmo tempo, a gente sabe já, por informação, que existem tantas doenças que são causadas por conta, né, aí de uma ligação emocional, de questões emocionais, né? E talvez falar mais sobre isso é até uma forma de prevenção, não sei, Claro. de a gente se preparar ou de não adoecer emocionalmente, né? Mas, Danilo, os sentimentos, a gente... Bom, eu vou fazer algumas perguntas porque a minha área educacional, então a gente já vem focada na questão de desenvolvimento, né? Então, assim, o sentimento, ele é uma área a ser desenvolvida? Tá. Para responder a sua pergunta, Gi, eu acho importante fazer uma distinção rápida entre dois conceitos que parecem ser a mesma coisa, mas não são. Tá. Existe uma diferença entre emoção e sentimento, tá? Uhum. A emoção, ela é mais primitiva. A distinção é importante porque até em nível de redes neuronais, elas se processam em regiões diferentes. Então, as emoções, elas são processadas em nível mais subcortical, enquanto que os sentimentos são processados mais a nível neocortical, tá? Então, as emoções, eu costumo dar um exemplo prático. Vamos imaginar que você ou que a pessoa que está me escutando aqui do outro lado agora, que está assistindo esse nosso bate-papo, está fazendo um safari na África, né? E olha que legal, aquela sensação de estar, aquela adrenalina, né? De ver aqueles animais no seu ambiente natural. E aí, de repente, dá uma zebra lá e você cai daquele carro da savana
no meio do leão, né? E tem lá um leão, a galera toda ficou dentro do jipe, você caiu para fora, tá todo mundo gritando, socorro, socorro, socorro. E você tá de cara com o leão, que tá com uma feição de que tá com fome. Você vai ter naquele momento uma série de ações dentro do seu organismo. Alguns exemplos, você vai ter fluxo de sangue sendo retirado de algumas regiões para ser canalizado para outras. Então, por exemplo, musculatura de pernas e braços vão ficar bem mais irrigadas de sangue, porque se você precisar lutar ou fugir, você vai precisar dessa musculatura mais do que qualquer coisa. E aí você tem, por exemplo, o sangue destinado para as vísceras, para o sistema digestório, por exemplo, você tem a retirada de sangue daqueles locais, porque você precisa daquele sangue em outras regiões do corpo, né? Você fica hiperativado, você fica hipervigilante. Você não consegue dormir diante de um leão que pode te atacar em qualquer momento, né? As suas pupilas dilatam, porque você precisa do máximo de captação de luz possível, né? E a emoção, ela não passa, ela não há um controle racional sobre isso. Ou seja, você não controla dilatação pupilar, vasoconstrição. Se você entender todas essas reações, liberação de adrenalina no sangue, por exemplo, né? Se você entende toda essa orquestra que acontece dentro do seu organismo, sobre o qual a gente não tem um controle racional e direto, você entendeu o que é emoção. Então, emoção rima com ação. A emoção, ela te conduz a uma ação, né? E aí você tem uma escala, dentro de uma escala para você poder avaliar essa emoção, você pode ter uma escala que caminha para uma positividade, então são ações de aproximação, ou você tem uma escala negativa, que são reações de afastamento. Então as emoções, elas te provocam um comportamento ou de aproximação ou de afastamento daquilo. E aí as pessoas falam assim, não, mas eu tenho que dominar as minhas emoções. Não, mas a gente não pode dominar as emoções. É importante que elas sejam nesse sentido de resposta imediata. Porque imagina se você, diante do leão, você quiser racionalizar a coisa e pensar assim, bem, eu estou a 3 metros de distância, existe uma árvore a 10 metros entre o local em que eu estou agora e até a árvore, a minha velocidade média é X, a do leão é Y, faço um cálculo, e bem, só de você calcular os 10 metros até a árvore, o leão já partiu em cima de você e já era. Então a emoção, ela tem que ter essa característica de reação, né? Ela te prepara para uma ação. Ela que nos leva a ter atitudes, é isso? Ela que Isso, exatamente. Então a emoção nos leva a esse comportamento. Tá? Inclusive quase que um comportamento autoprotetivo e de sobrevivência, tá? Então a emoção ela não é simples, muito embora ela seja mais primária. Ser primária não significa dizer que as emoções são de explicação simples. Sim. Já os sentimentos, eles são processados numa outra rede neuronal, como eu falei, né, nos níveis mais neocorticais do cérebro, e os sentimentos, eles derivam dessas emoções. Só que os sentimentos, eles já vêm com algumas coisas agregadas. Ele já vem com a sua rede de memórias, as suas experiências passadas, as suas perspectivas sobre o futuro. Aí eu vou dar um outro exemplo diferente. Amanhã, você tem uma reunião muito importante com o RH da sua empresa. O RH você então está lá na sua empresa em tempos de pandemia e você recebe uma mensagem no seu celular dizendo, olha, o RH está convocando todos os colaboradores para uma reunião amanhã na empresa. É indispensável a sua presença. Imediatamente, você pode ter uma reação emocional. Dá um frio na barriga. Mesmo que você não perceba, você tem uma mudança, uma dilatação na pupila, vasoconstrição, sua mão pode ficar levemente com sudorese, mas você não se dá conta disso. Você não vai ficar ali percebendo, minha mão ficou um pouco suada, ou meu coração deu uma acelerada. As emoções que se processam dessa forma inconsciente e não perceptiva diretamente, quando a gente consegue dar um nome para isso,
quando a gente consegue, mesmo que parcialmente, conseguir entender o que é que está se passando a nível emocional, então aí a gente já está falando do sentimento. Porque aí o sentimento, você já pode dizer assim, eu estou com medo, por quê? Aí olha como já vem uma coisa muito mais complexa, porque eu tenho um sentimento de medo, de angústia. Por quê? Porque eu sei que em experiências passadas, ou eu, ou pessoas conhecidas nessa mesma situação foram demitidas. Aí você já faz uma projeção para o futuro, fala assim, bem, se eu for demitido agora, como é que ficam as minhas finanças daqui para frente? De onde eu posso tirar? Ou como é que eu vou organizar o meu orçamento doméstico para me organizar caso essa demissão aconteça? Então perceba que eu estou falando de uma reação que acontece a nível orgânico, emocional, mas eu já estou agregando a minha rede de experiências passadas, eu já tô agregando as minhas perspectivas futuras, eu já estou trazendo a minha rede de experiências anteriores para essa experiência, e aí eu consigo dizer para mim mesmo, eu estou me sentindo amedrontado, eu estou me sentindo angustiado. Então, os sentimentos, eles precisam sim ser identificados, mas é difícil identificar sentimento, não é um processo fácil. Sim. Né? Às vezes a gente passa um dia inteiro com uma sensação de angústia, as pessoas falam assim, eu não sei, hoje eu tô meio esquisito, parece que alguma coisa ruim vai acontecer, eu tô com um aperto no peito, e essa coisa fica porque a gente não consegue trazer isso que está num plano inconsciente para algo mais consciente, de conseguir verbalizar isso, né? De conseguir expressar, estou me sentindo assim por causa disso. Né? E isso é um aprendizado que precisa acontecer ao longo da vida, mas principalmente ao longo da infância. A gente precisa ensinar as crianças a entender e a dar nome para aquilo que elas estão experimentando. Até para ajudar a facilitar isso, esse processo de compreensão daquilo que ela está experimentando naquele momento. Sim. É interessante porque estava lembrando, né? Eu acho que a gente busca tantas experiências, né? Porque tá lá, na realidade a gente não busca, vem automático, né? É uma memória. Então ela vem, foi ativada, é uma palavra que parece que ativa lá todos os registros que a gente tem daquilo, né? E também a situação. Porque, por exemplo, é diferente, né? Igual você disse esse exemplo, se o RH nos chama, né? Então, assim, se o RH nos chama em um período em que tá tudo ok, as circunstâncias estão, bombástica, né? Nossa, acho que eu vou ter um aumento, ou vou ter uma promoção. Agora, se o RH nos chama em meio a uma pandemia, automaticamente a gente já vai projetar todos esses medos e todas essas angústias, e principalmente por conta das informações que também vão vindo, né, e vai agregando. Então, eu já ligo com uma outra informação, eu já ligo com aquilo que, nossa, a empresa tal está acontecendo isso, e às vezes não é nada daquilo, né, mas a gente tem poder, assim, de já pensar. Isso que você está falando é muito importante, porque se as emoções elas são percebidas de uma forma mais genérica, os sentimentos são experimentados de forma subjetiva. Porque é como você mesmo expressou, e acho que então eu me fiz entender bem. Os sentimentos, como eles estão relacionados às suas memórias e às suas vivências e as suas memórias são só suas. Né? A forma como isso está registrado em você, na sua história de vida, na sua subjetividade, isso é único. Então pode ser que mesmo num contexto de pandemia, as duas pessoas sejam chamadas ao RH, recebam essa mesma mensagem. Uma talvez já possa pensar e ter o sentimento de, meu Deus, vou ser mandado embora e tal. E a outra, talvez porque tenha uma história diferente e a sua subjetividade processa aquilo de forma diferente, necessariamente não precisa encarar dessa forma. Talvez eles queiram para fazer uma organização de como é que vai ficar daqui por diante e tal, e não vai pensar imediatamente numa possibilidade de demissão. Então, os sentimentos, eles são experimentados dentro da subjetividade e da individualidade de cada um. Sim.
E então você começou a falar, e aí eu acabei te cortando, mas eu acho que é um assunto que a gente pode então aprofundar um pouquinho mais, né? Que você falou que na infância, uma das coisas que a gente precisa muito ajudar as crianças é a nomear esses sentimentos. É isso mesmo? É isso mesmo. É. Então, por exemplo, vamos pegar uma criança pequena de 2 aninhos, tá? Aham. E aí ela está diante de uma tarefa que ela não consegue executar. Ou ela, mentira, vamos pegar uma coisa bem mais de criança de 2 anos mesmo. Tá. Ela tá lá na escola e a professora pediu para ela entregar o brinquedo que ela estava brincando para um outro colega, porque chegou a hora de dividir o brinquedo. E essa criança, imediatamente, ela vai se sentir com muita raiva. Então é por isso que talvez ela vá chorar, ela vai reclamar, ela vai gritar, ela vai querer às vezes até atacar, porque ela ainda está num processo de desenvolvimento das questões morais, então ela ainda não entende que o atacar fisicamente é algo errado, isso também a gente está ensinando para a criança, então ela vai ter uma série de comportamentos levados e motivados por esse sentimento de raiva, né? Essa coisa de frustração. Como assim? É meu, esse brinquedo é meu, eu quero brincar com ele aqui agora, né? E aí vem esse outro aí e fala, não, agora é a hora do outro brincar, você já teve a sua vez. Imediatamente, a criança, diante desse comportamento de choro, de irritação, às vezes ela pode bater o pé, se espernear, bater a cabeça na parede. A nossa primeira reação como adultos é olhar isso de forma exagerada. Ai, olha que exagero, tá fazendo birra e não sei o que, nananã. Pode até ser que seja um comportamento já repetido que a gente possa pensar numa birra. Mas essa não precisa ser e nem deve ser a nossa primeira conclusão imediata. O que a gente precisa fazer com a criança é chegar perto dela, primeiro dizer assim, tá tudo bem sentir isso. Não tem problema você sentir raiva. Porque dentro dos sentimentos positivos e negativos, a gente quer que a criança tenha só sentimentos positivos. Mas isso é uma utopia, isso não vai acontecer. Não acontece com nenhum ser humano. Sim. Então a gente precisa dizer para a criança, tá tudo bem sentir isso. Eu imagino que seja muito ruim ter que dividir um brinquedo que você gosta muito, né? E isso que você está experimentando se chama raiva. Você está com raiva porque você teve que dividir o seu brinquedo. Não tem problema se sentir assim, né? O que você precisa mostrar para a criança é que a reação que ela teve diante da raiva pode ser diferente. Né? Nossa, ô Danilo, eu não sei, assim, você tá me falando uma coisa agora, eu já tô pensando assim. Talvez esse seja um dos motivos que a gente pega o sentimento e projeta no outro. Sim. Talvez seja isso, né? Porque, veja, realmente, isso acontece muito com as crianças. A raiva, e não é porque, assim, você tá sendo egoísta. Talvez não é essa a questão, né? Talvez não chegou nesse ponto, talvez até que seja, porque é dela, ela quer cuidar, é dela. Mas é porque pertence a ela e está gostoso participar daquele brinquedo com ela, né? E aí quando você chega e vai dando essas orientações, que também tem que acontecer e acontece dentro de uma rotina escolar, né? Porque você também agrega outras formações quando você tem essas orientações. Às vezes a criança projeta essa raiva no outro, né? Tipo assim, isso, exatamente. Eu tô com raiva dele porque ele pegou o meu brinquedo, né? Então, eu acho que é muito legal essa intervenção, então, né? De ajudar a criança a compreender este sentimento, que não é o outro. Porque a gente vê isso muito nos adultos, né? Então, acontece uma situação de frustração, acontece alguma coisa, então eu projeto no outro aquele meu sentimento. Isso não acontece, Danilo? Se não acontece muito. Vou te dar o exemplo mais clássico da literatura. O ciúme patológico. Aí os adultos que estão me escutando, queria tranquilizar. Não é aquele ciúmes nosso do dia a dia, não, tá? É aquele ciúmes patológico, que realmente precisa de uma avaliação profissional. Mas o ciúmes patológico, o que é o ciumento patológico? Então, vamos pensar num casal, né? E vou pegar o homem como ciumento da história.
Então eles vão sair para jantar, a mulher colocou uma roupa, ele já olha e fala assim, não, você vai sair com essa roupa? Não, porque você já colocou essa roupa, porque você sabe que lá vão ter outras pessoas que vão olhar para você, o que você está querendo fazer é seduzir, é provocar os outros, você está querendo me fazer de palhaço, de trouxa, não sei o quê, né? E aí estraga a noite, né? Se for para jantar, vai jantar os dois de bico, né? E às vezes nem sai para jantar, fica lá em casa, um dormindo de costas para o outro. Mas olha que interessante. Olha a construção que esse nosso ciumento patológico fez. Você está colocando essa roupa para provocar outras pessoas, para me fazer de bobo, nananã. Isso tudo é uma construção da mente dele. Em nenhum momento a mulher disse que faria isso. Quem está supondo isso é ele. E provavelmente porque quem seja capaz de realmente fazer essas coisas, seja ele. Ele talvez seja capaz de seduzir outras pessoas, de enganar o parceiro, de fazer o parceiro de bobo. Mas veja, como moralmente isso não é aceito, e a gente se sente muito culpado por desejar coisas tão moralmente inaceitáveis, então é muito mais fácil eu projetar no outro e dizer que é o outro que está pensando e sentindo aquilo do que eu. Uhum. É muito mais fácil supor que o sentimento negativo, o pensamento ruim, esteja na outra pessoa e não em mim. Uhum. Né? Isso é muito comum, isso se chama projeção, e eu estou projetando no outro aquilo que é meu. Quem nunca passou por uma situação de chegar num ambiente que tem várias pessoas novas que você nunca viu na vida, e você bate o olho no cidadão e fala assim, não fui com a cara desse ser. Mas você nunca viu, você nem sabe quem é, você não sabe nem o nome. Não conhece nem a história da pessoa. E você não gosta daquela pessoa, por quê? Ah, não sei, me passou uma impressão de ser muito metida, ou sei lá, ou muito arrogante, nananã. Bem, isso tudo é construção da sua cabeça. Então, provavelmente, a arrogância, o ser metida, snob, são coisas que estão dentro de você. Mas é muito melhor pensar que aquele ser que você nunca viu na vida é o arrogante, é o prepotente do que você. Né? Então, isso é muito comum e a gente precisa se observar muito. E esse é um exercício difícil. Para o adulto. Por que eu estou me sentindo assim? Por que é que essa pessoa me provoca esse sentimento? Quando a gente começa a fazer esse tipo de pergunta, Gisele, a gente começa a saber que as respostas estão na gente, não no outro.